Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também pelos canais da NET, da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Aqui na grade de programação da sua TV Legislativa você pode assistir aí o programa Fala Vereador nos momentos em que passa dentro da grade de programação e seus reprises, né? Mas no site da Câmara você pode buscar o programa Fala Vereador e assistir na hora que você quiser o programa na íntegra, né? Fica disponibilizado aí através das nossas redes sociais. Estamos recebendo com muito carinho aqui no programa de hoje o vereador Marcos da Rosa, ele que é do União Brasil e é o deputado estadual eleito aqui da Câmara de Vereadores. Um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer, Marcão. Prazer também cumprimentar a todos os nossos amigos, toda a população de Blumenau e região que sempre nos assistem aqui através da TVE. Vereador, a gente já está há algum tempo tentando agendar aí essa entrevista, a gente sabe que é uma correria maluca aí da agenda do vereador, que agora vai ser deputado estadual, mas vamos começar lá do início. Como é que foi a correria, como é que foi o pleito, qual é a avaliação que o senhor faz aí do pleito como um todo? Primeiro justificar, Marcão, que além da correria normal da campanha, da eleição, fica agora também a prestação de contas, que é algo que eu acompanho para e passo, e a gente não pode descuidar, porque isso também pode gerar uma impossibilidade de assumir. E veja bem, é uma batalha, uma luta muito grande, foi uma vitória muito grande também, extraordinária. Eu não me canso de dizer e de deixar muito claro o meu sentimento de gratidão às pessoas, a Deus, ao povo de Blumenau, ao povo da região, porque eu não posso esquecer de onde vim, das minhas origens. Eu com 17 anos de idade cheguei aqui em Blumenau com uma bolsa de viagem, uma pessoa sem muitas perspectivas, de uma família muito humilde, muito simples, mas cheguei aqui em um dia e no outro dia comecei a trabalhar e carregando caixa pesada. Uma transportadora. Exatamente. E comecei a minha vida também trabalhando, ajudando as pessoas em comunidades carentes, fazendo trabalho comunitário, comecei a estudar e Deus me abençoou, fui 2 vezes o vereador mais votado aqui de Blumenau, uma cidade tão importante, não somente no cenário estadual, mas nacional. Blumenau é uma cidade reconhecida, inclusive internacionalmente. Fui presidente da Câmara, prefeito em exercício 2 vezes e na primeira eleição, na primeira tentativa, na verdade, na primeira campanha, para deputado estadual, eu consegui êxito. E, historicamente, você sabe que não é assim aqui em Blumenau, com grandes nomes. Então, Deus me presenteou. E eu quero agradecer aqui, diante de todos vocês, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradecer a minha família, agradecer ao povo de Blumenau, agradecer a vocês, que sempre fazem aí o trabalho também aqui de publicidade, através da TVL, mostrando o nosso trabalho à população, e quero continuar nessa representatividade do povo, da população, naquelas bandeiras que eu sempre defendi. E que são bem claras, né? Isso, e quero continuar agora. Então, nesse primeiro momento, eu tenho que externar esse meu sentimento de gratidão, de dever cumprido também no que diz respeito à busca do voto do eleitorado, porque eu percorri o estado, eu fui votado em mais de 230 municípios, e realmente isso exigiu muito esforço, muito empenho. Por vezes eu dormi porque eu não tive tantos recursos. Né? Tá aí no portal de transparência, todo mundo pode ver o que cada um recebeu do seu respectivo partido. Eu tive que, em alguns momentos, dormir no carro. Então foi com muito esforço. A minha vida sempre foi de muito trabalho, de muito empenho, de muito esforço para chegar até aqui, sem um grupo de empresários apoiando financeiramente, ou sem o partido investindo, dizendo, não, esse aqui é o cara que nós queremos que chegue. Então foi realmente com muita superação que chegamos até aqui. Vereador, nessas suas andanças aí por esses municípios, o que as pessoas pedem? O que as pessoas esperam do candidato? Bom, o meu público, ele é um público específico que acredita nas bandeiras que eu defendo, nas pautas, que é em defesa da família, dos princípios e valores morais, educação sem aquela ideologia, sem a doutrinação, segurança pública, com apoio à polícia militar, lutando contra as drogas, essa aceitação que hoje há por parte da população
evidentemente, inclusive por parte de alguns partidos de esquerda, dizendo que as drogas não causam mal algum. Então a minha bandeira é exatamente contra isso, defendendo que as famílias devem ter o cuidado dos seus filhos e não vai ser através da escola ou de alguns outros grupos que eles vão ensinar o contrário do que as pessoas aprendem nas suas casas. Então as pessoas pedem isso, pedem mudança em algumas práticas que são comuns na política, né? A corrupção e aquela tendência também em buscar o que a família prega contra, né? A família prega contra muitas coisas que estão acontecendo e se tornaram normais hoje em dia. Banalizou. Banalizou, a gente vê inclusive em universidades, né? As pessoas fazem apologia ao uso de drogas, à libertinagem, a ideologia de gênero, e eu luto contra isso, Marcão. Então, e o cidadão pede também representatividade, fazer, aqui em Blumenau, como vereador, eu sempre fui muito próximo da população. Os meus projetos de leis, eles nasceram do contato diário com as pessoas, é isso que as pessoas pedem também. Depois da minha eleição, eu recebi milhares de mensagens através do WhatsApp, e as pessoas, muitas dizem, poxa, que legal, porque eu pensei que mandaria a mensagem e nem teria mais respostas depois da eleição. E não, eu quero ser próximo das pessoas, ouvir e representar. Você conseguiu responder a todos? Sim, agora consegui. Eu lembro que você estava num trabalho e às vezes até de madrugada, né, conversando com as pessoas e respondendo as pessoas, né? É verdade. Eu brinco que eu recebi 25.845 votos, mas parece que eu recebi mais mensagens do que isso, de pessoas dizendo que votaram em mim. Então, assim, foram muitas mensagens mesmo. Mas, enfim, algumas nem votaram mesmo, mas fizeram questão de parabenizar, porque, embora tivessem compromisso com outro candidato, mas gostariam que a gente chegasse. Certo. Me diz uma coisa, vereador, como é que você está vendo esse pós-eleição agora de segundo turno, né? Essas questões das pessoas indo às ruas, protestando, uma boa parte não aceitando aí o resultado das urnas. Como é que o senhor acompanha e enxerga essas movimentações? Primeiro, deixar bem claro que eu tenho lado. As pessoas que votaram em mim, que conhecem a minha história de vida pública, sabem que eu nunca fiquei em cima do muro, eu tenho lado. Então, eu também fui me manifestar. Eu também estive lá do lado do povo, me pronunciei, inclusive, em alguns momentos. E está um clima muito ruim, muito tenso, porque não houve a devida transparência no processo eleitoral. Esse é o problema. E quando não há transparência, não há credibilidade também, não há confiabilidade. E é isso que está acontecendo. Eu não sou favorável àquela manifestação que fecha a rua, que tira o direito de ir e vir das pessoas. Isso vira baderna. Mas a manifestação popular sabe, as pessoas estão meio que engasgadas, elas não conseguem falar, elas têm medo, muitos parlamentares têm medo de se pronunciarem porque acham que os seus mandatos serão cassados. Óbvio que a gente não pode atentar contra a democracia, mas o que é a democracia hoje em dia? Nós temos o direito de nos pronunciar, de acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Eu não sou obrigado a acreditar nem em Deus, as pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus. Por que eu sou obrigado a acreditar numa urna, por exemplo? Eu não posso nem emitir a minha opinião, deve haver transparência em tudo. Eu, quando fui presidente da Câmara, Marcão, uma coisa que eu priorizei foi a transparência em todos os processos aqui na Câmara. Inclusive as licitações da Câmara Municipal hoje, elas são televisionadas. Sim, não existe transmitidas ao vivo. Por quê? Porque as pessoas precisam acreditar. Não adianta só parecer honesto, tem que ser. E as pessoas têm que poder conferir isso. Então está um clima muito ruim. Eu espero que isso se resolva. E quando eu digo que isso se resolva, é que venham a público e expliquem, inclusive algumas matérias que estão saindo, aquela live daquele argentino. Eu acredito que o TSE tem que se manifestar, tem que mostrar para a população que não houve mácula no processo eleitoral. É o mínimo que as pessoas devem ouvir, o mínimo que as pessoas devem ter é a convicção, a certeza de que o processo eleitoral, que não houve fraude. Agora é lógico, no processo também houve dezenas de fatores que deixaram a população muito triste. Por exemplo, o fato do Lula ter saído da cadeia, numa manobra jurídica,
Junto com Lula saíram outros condenados também, mudaram um parecer. Ficou muito claro que foi simplesmente para libertar o Lula, para que ele pudesse concorrer, porque não tinha nenhuma outra liderança da esquerda que pudesse vencer o Bolsonaro. Então, naquela oportunidade, em 2020, eu fui a Brasília me manifestar contra algumas arbitrariedades também do judiciário, prendendo pessoas, sabe? O bandido, o traficante, o homicida não podia ser algemado, ninguém podia ser algemado, mas o trabalhador que ficava na beira da estrada vendendo uma água, um picolé, qualquer coisa, era algemado. Nós não podemos concordar com isso. Eu seria conivente se me calasse como um parlamentar, como um representante da população, entre outras questões. Então, eu não sou contrário de forma alguma à manifestação da população. Uma democracia é isso, as pessoas têm o direito de duvidar, de acreditar no que elas quiserem e de pedir também o que elas quiserem. Óbvio, não podem atentar contra a democracia, mas nós precisamos ouvir a voz da população, ouvir a voz que está vindo das ruas. E essas manifestações contra o Supremo e contra o TSE? Eu não gosto muito dessa expressão, contra o Supremo. É contra alguns atos, algumas manobras, alguns posicionamentos arbitrários. Não é o presidente da República, não é um ministro do STF ou do TSE, ou um vereador ou um deputado estadual ou federal que pode passar por cima da Constituição da República. Não pode haver arbitrariedade, ninguém é dono da verdade. Então, é isso que a população está falando. É contra isso. E a gente viu também no processo eleitoral muita coisa errada. Muita coisa que a população não concordou. Aquelas, as tais das inserções que tiraram muitas do Bolsonaro, isso prejudicou bastante também, porque nós sabemos que a grande massa, principalmente nas periferias, elas têm as suas opiniões formadas pela propaganda eleitoral. Por isso que os partidos valorizam tanto essa questão de tempo de TV, porque é lá no intervalo da novela, no intervalo do programa, da televisão, entram aquelas inserções, e aí tiraram várias do Bolsonaro e deixaram para o Lula. E aí o pessoal do PT dizendo que o Bolsonaro ia tirar 13º salário, ia tirar férias, colocando medo nas pessoas, isso acaba influenciando. Então todo esse processo, ao meu ver, ficou prejudicado, ficou maculado. E nós vivemos numa democracia. Então a população está protestando e com razão, ao meu ver. Ô vereador, o senhor assume agora em janeiro a Assembleia Legislativa, fez 25.845 votos e o senhor já está idealizando e mapeando todo o trabalho que o senhor vai fazer na Assembleia Legislativa. Eu quero falar um pouquinho desse seu trabalho que o senhor vai fazer lá no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa do União Brasil. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas de assuntos latentes da nossa comunidade com os parlamentares aqui da cidade de Blumenau. E eu estou recebendo com muito carinho aqui na TV Legislativa o vereador Marcos da Rosa, que há muitos anos está com a gente aqui na TV Legislativa, está aqui na Câmara de Vereadores, já foi presidente desta casa e vai deixar a Câmara de Vereadores para assumir a Assembleia Legislativa, né? O que para nós é motivo também de muito orgulho. Vereador Marcos da Rosa, o senhor está no União Brasil, né? O senhor é do Partido União Brasil. Como é que estão essas negociações do União Brasil aí, a nível estadual, a nível federal? Qual é a postura do partido e o que você pretende com o partido quando assumir a Assembleia Legislativa?
Bom, no que diz respeito ao governo do Estado, nós já fizemos uma certa aproximação, inclusive já manifestamos apoio no segundo turno ao Jorginho, do PL. Então, acho que aqui está pacificado, está tranquilo. Inclusive eu, pessoalmente, já conversei com o Jorginho, já apresentei algumas coisas das pautas que eu pretendo, e depois, quem sabe, a gente vai falar sobre isso também, trazer algumas questões aqui, algumas melhorias, recursos, obras para a nossa cidade e região. Em relação ao governo federal, e é importante dizer, Marcão, que eu nunca mudei de partido, eu sempre fui do Democratas. Sim. O Democratas que mudou de nome, fez uma fusão com o PL e, portanto, se formou União Brasil. Eu ouvi falar que o presidente, que não era do Democratas, era o presidente do PSL, antigo partido do Bolsonaro, ele já sinalizou que não vai fazer oposição ao PT, ao possível governo Lula. Se for dessa forma, a minha permanência no União Brasil já não é certa, porque eu permaneci no Democratas justamente por ele, na época, ser oposição a Dilma Rousseff e ao PT. Eu não concordo com a forma de fazer política do PT, a ideologia marxista, eu não concordo, socialismo, estou fora. Então, eu acho que se de fato se confirmar essa informação de que o União Brasil, no âmbito federal, vai se associar com o PT e com o Lula, na primeira oportunidade eu estarei fora do União Brasil, porque eu acredito que nós devemos fazer oposição à forma de fazer política do PT. O senhor sempre foi muito claro nisso, né? Nunca teve medo de falar, e as pessoas que lhe conhecem sabem dessas questões. O senhor trouxe aqui para a Câmara de Blumenau muitas discussões, até que chamaram bastante atenção. A própria ideologia de gênero foi discutida aqui na Câmara de Vereadores através de requerimentos feitos incisivamente pelo vereador Marcos da Rosa. Essa pauta o senhor também vai levar à Assembleia Legislativa? Com certeza. Esse foi um dos motivos da população ter votado em Marcos da Rosa para deputado estadual, para continuar essa defesa em favor dos valores da família, dos valores cristãos. Não levar essa questão, não precisa levar a questão religiosa para a tribuna ou para o parlamento, não é isso. É não permitir essa violência contra as nossas crianças, essa violência intelectual, essa pressão que há em muitas escolas, por exemplo, que não se pode mais admitir alguma questão ligada à fé, que as pessoas são ridicularizadas, são desprezadas, menosprezadas, e isso a gente vai continuar defendendo, porque nós recebemos várias denúncias de professores, por exemplo, que ficam xingando alunos, que ficam desprezando, até ameaçando, se eles manifestarem apoio político, por exemplo, ou tem uma tendência política mais à direita, ou forem conservadores em relação aos costumes, aos valores. Então a gente precisa continuar nessa defesa. Com certeza eu vou continuar esse meu trabalho em defesa das pessoas que escolheram, que têm os princípios cristãos e são de direita. Vereador, o senhor também tem um trabalho muito incisivo aí junto às comunidades terapêuticas. O senhor defende o apoio das que já existem, mas fomentar novas comunidades terapêuticas, que é o caminho para a cura das drogas, podemos dizer assim. Na Assembleia Legislativa, como o senhor vai fazer? Nós temos hoje um programa, virou lei, um programa de governo aqui em Santa Catarina, que é o programa Reviver, que foi idealizado pelo deputado Ismael dos Santos. Eu quero dar continuidade a esse trabalho por acreditar no trabalho das comunidades terapêuticas, por acreditar no ser humano, que há solução quando as pessoas decidem mudar e elas precisam de apoio. Tem casos que nem a família acredita mais. Então, nós precisamos ter alguém que abrace essas pessoas e que acreditem e que deem uma chance quando elas querem mudar. Eu me lembro, Marcão, que há mais de 20 anos eu subia o morro do CTV, Centro Terapêutico Vida, com um Fusca na cor prata que eu tinha, um Fusca bonitão, que saudade daquele Fusca.
com ele cheio de alimentos, de cestas básicas, eu abri aquela tampa da frente, sabe? E ele subiu com bastante dificuldade aquele morro que é muito íngreme, muito alto, do CTV. E eu fui lá também, além de levar alimento que nós arrecadamos, que eu já fazia um trabalho comunitário em defesa de comunidades carentes e de apoio também a essas comunidades terapêuticas. E fui lá também dar uma palestra, dar uma palavra de apoio para aquelas pessoas, dizendo que nós, como cidadãos, como sociedade, nós acreditamos na possibilidade de mudança, de reinserção, de uma nova vida. E foi muito gratificante. Eu nunca vou esquecer disso, porque as pessoas que estavam lá, elas choravam. Depois eu pude abraçar, bater um papo com quase todos, um por um. Então isso foi muito importante. E, portanto, não é alguma coisa somente agora da política, depois que eu comecei a trabalhar com política, algo que eu já fazia e eu quero dar continuidade a esse trabalho. As comunidades terapêuticas de Santa Catarina não ficarão órfãs. O nosso deputado Ismael de Santos, que idealizou o programa Reviver, ele foi eleito deputado federal e eu quero, inclusive, se tudo der certo, quero fazer parte da comissão lá da Assembleia Legislativa de combate às drogas, de prevenção e combate às drogas, para efetivamente poder fazer esse trabalho também com legitimidade e poder representar essas comunidades terapêuticas em todo o nosso estado. Vereador Marcos da Rosa, aqui na Câmara de Vereadores, o senhor por muitas vezes reivindicou junto ao governo do estado, junto aos nossos deputados, a possibilidade de nós termos aqui na cidade de Blumenau um hospital regional. E muitas vezes o senhor reivindicou isso. O senhor leva essa pauta agora para a Assembleia Legislativa? Está na sua pauta a possibilidade de um hospital regional aqui na cidade? Certamente é uma das minhas principais pautas para Blumenau e região. O nosso gabinete aqui na Câmara Municipal, ele é muito prestativo, ouve muitas pessoas, os nossos canais de comunicação estão sempre abertos e nós comumente recebemos ligações de pessoas pedindo ajuda para acesso a um hospital e às vezes reclamando de alguma coisa que aconteceu nesse ou naquele hospital, e nós lembramos às pessoas que nós não temos hoje em Blumenau um hospital 100% público. Os hospitais de Blumenau, todos eles não são públicos, não são do governo, não são do estado. As pessoas não têm esse entendimento. Embora eles vendam vagas para o SUS, eles não são públicos. E o Hospital Santo Antônio, por exemplo, ele já faz, às vezes, de um hospital regional, ele já atende toda a região, mas ele não recebe recurso para isso. Nós temos hospitais regionais, né, em outros municípios, e em Blumenau nós não temos. Então é uma das minhas lutas. Se você pesquisar, você vai ver vários pronunciamentos meus, antigos inclusive, aqui na Câmara Municipal, dizendo que nós precisamos, pedindo para os deputados estaduais, pedindo para o governador, né, em diversos, pelo menos em 2 momentos, 2 governadores, para que eles mandassem recurso para Blumenau, que eles de fato criassem em Blumenau um hospital regional, não necessariamente a construção de um novo prédio, mas quem sabe adotar o Hospital Santo Antônio e torná-lo um hospital regional 100% público, 100% custeado com recursos do governo do estado. É um sonho e eu espero poder realizar para a população de Blumenau e região, ter essa conquista de um hospital regional. O vereador, o senhor falou também na tribuna, muitas vezes, as questões das nossas barragens, né? O senhor vai fazer um trabalho incisivo de fiscalização? Exatamente, nós não podemos ficar à mercê da sorte nos momentos de cheias, de chuvas na nossa região. Nós ficamos todos atônitos, com medo, e nós temos 3 barragens hoje, mas que funcionam precariamente. Me parece que já está no orçamento do governo do estado recurso para 3 novas barragens e nós precisamos revitalizar, precisamos consertar o que precisa ser consertado nas existentes e, de fato, tirar do papel esse projeto para que essas novas barragens sejam efetivamente concluídas, construídas, enfim, para que Blumenau e região, para que a gente não fique à mercê da sorte nesses momentos de cheias. BR-470. A BR-470, claro, é uma BR, portanto uma rodovia federal, mas nós sabemos também que o governo do estado investiu, o atual governo do estado investiu recurso, e nós precisamos monitorar, nós precisamos fiscalizar, e nós não podemos permitir que essa obra pare sequer por um momento, porque ela já está há décadas atrasada. Blumenau e região, nós deixamos de crescer, de atrair investimentos, empresas. Você vê que muitas cidades já passaram Blumenau.
Nós já fomos a primeira em tudo no estado e nós estamos ficando para trás. E um dos motivos, ao meu ver, é porque falta essa via, essa artéria com infraestrutura que atraia realmente investidores. Agora, com essa duplicação que está acontecendo, nós vamos dar um salto de crescimento, com certeza, e nós não podemos permitir que essa obra pare. Além de já estar em obras aqui, até em Dayal, e nós precisamos da conclusão, que ela continue. Além disso, nós precisamos também lutar, e aí são pautas regionais, nós já conversamos com os demais deputados eleitos aqui de Blumenau, e nós vamos unir forças no que diz respeito a essas conquistas. Inclusive a obra também da nossa SC-108, que é a nossa Via Expressa, não pode parar também, ficou 4 anos parado. 4 anos parado, uma obra, era a única obra do governo do estado que estava acontecendo aqui em Blumenau. Então, olha que atraso. 4 anos, então a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Um vereador, ele cobra sempre do prefeito as obras nos bairros. Um deputado estadual não é diferente. No que diz respeito, claro, guardadas as proporções, nós vamos cobrar do governador do estado, do secretário de infraestrutura, para que essa obra da SC-108 não pare sequer por um momento. Tá certo. Como é que ficou essa questão da transição? O senhor vai até o final do ano aqui na Câmara de Vereadores, daí assume já a Assembleia Legislativa. Como é que está esse planejamento? O mandato do deputado estadual ele vai até 31 de janeiro. Então o deputado estadual ele assume no dia 1º de fevereiro. Isso. Então nós estamos aqui deixando tudo em ordem aqui na Câmara, tentando aprovar que nós temos alguns projetos tramitando aqui ainda. Precisamos que eles sejam todos colocados em pauta, né? O nosso gabinete está todo em ordem e estamos preparando essa mudança. Essa semana quero ir até a Assembleia Legislativa, né? Na Assembleia Legislativa poder olhar a estrutura, de que forma nós podemos fazer, as pessoas que nós vamos levar para Florianópolis, se vai ficar alguém daqui lá, e a gente precisa pensar nisso tudo. Isso eu peço, né, que Deus me dê sabedoria e graça para fazer esse processo, que é muito importante a gente formar uma equipe que realmente caminhe na mesma direção, atendendo as pessoas, independentemente de cor, raça, credo religioso, condição social. Eu sempre falo para as pessoas aqui que trabalham comigo desde o primeiro momento, eu quero mandar aqui um abraço para toda a minha equipe, que nós temos que sempre tratar as pessoas como dignas de todo respeito e levar a sério aquela questão do nome servidor público. O vereador, o deputado estadual, federal, ele é um servidor público. Às vezes a gente ouve reclamações que as pessoas foram em algum departamento da prefeitura, em alguma secretaria ou um posto de saúde e não foram bem atendidas. É porque as pessoas que estão lá atendendo ainda não entenderam que são servidoras públicas, que, portanto, devem o respeito e são pagas pela população. Essa que é a verdade, pelos impostos da população, e é dessa forma que nós queremos continuar como deputado estadual. Tá certo. Vereador Marcos, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Fala Vereador. Desejo sucesso aí na Assembleia Legislativa. Espero que ainda esse ano a gente consiga conversar um pouquinho mais aqui no programa, falar dos seus projetos que estão pendentes aqui na Casa e dos projetos também que acabaram sendo aprovados aí ao longo da sua história aqui na Câmara de Vereadores. Desejo muito, mas muito sucesso para o senhor. Nós conhecemos a sua essência, conhecemos a sua história e eu tenho certeza que será realmente de muito trabalho, mas exitoso esse trabalho na Assembleia Legislativa, tá certo? Muito obrigado, viu? E volte, né? Volte aqui na comunidade, espero contar com o senhor aqui, trazendo as boas novas, falando do seu trabalho junto à Assembleia Legislativa. Bom, que bom saber que as portas vão continuar abertas aqui na TV Legislativa. É sempre muito bom, gratificante, Marcão, poder participar aqui das tuas entrevistas. Quero também mandar um abraço para toda a equipe técnica da TV Legislativa, o Leozinho, né, que é o câmera, e toda a equipe técnica, enfim, e a toda a população que sempre está ligadinha aqui na programação da TV Legislativa. Um abraço e sucesso. Vereador Marcos da Rosa, deputado estadual eleito, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.